Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixa seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Nesta série, nós vamos retomar o estudo do Antigo Testamento, capítulo por capítulo. Nós já estudamos o livro de Gênesis inteirinho, os 50 capítulos. Os vídeos estão aí no playlist, Gênesis, capítulo por capítulo. E como eu disse, nesta série nós vamos continuar o segundo livro da Bíblia, Êxodo. Paramos no capítulo 8, portanto vamos estudar neste vídeo o capítulo 9. Este capítulo, capítulo número 9, é formado de 35 versículos e podemos dividir em 4 partes. Primeira parte, do versículo 1 até o versículo 7, a praga da peste nos animais. Segunda parte, do versículo 8 até o 12, a praga das úlceras. Terceira parte, do versículo 13 até o versículo 21, as ameaças de Deus. E quarta e última parte, do versículo 22 até o versículo 35, a praga da saraiva. Ia me esquecendo, esses slides que eu apresento durante as aulas, durante os vídeos, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos ver agora o nosso calendário. Nós estamos trabalhando com o calendário cristão. E são 3 as datas mais importantes para o aprendizado deste capítulo. Mais ou menos 1875 a.C., Jacó e família descem ao Egito. Tudo isso nós já aprendemos. E este capítulo 9 acontece na terceira etapa da vida de Moisés. Nós aprendemos que Moisés viveu 120 anos, 40 no Egito, 40 na região de Midian e 40 anos conduzindo o povo de Deus. Portanto, mais ou menos em 1440 a.C. está acontecendo o que está registrado no capítulo 9. E por que nós chegamos a essa data? Porque nós já aprendemos que mais ou menos em 1400 a.C. houve a conquista de Jericó. Ora, se Moisés começa o seu ministério com 80 anos e conduz o povo durante 40 anos, portanto, 1440 é a data aproximada do que está acontecendo do registro do capítulo número 9. Agora vamos para a nossa informação geográfica. O nosso mapa, Mar Grande é o Mar Mediterrâneo, a região de Canaã, o Egito, terra de Gósen, onde habitavam os israelitas, Midian, a região que Moisés viveu 40 anos com a sua esposa Zípora, com seus 2 filhos e também o seu sogro, esta região. E Monte Sinai, e conforme o registro que nós vamos estudar do capítulo 9, os israelitas estão habitando na terra de Gósen, isso é importante. Já temos a informação cronológica, a linha do tempo, já temos a informação geográfica. Agora vamos estudar parte por parte deste capítulo. São 4 partes. Primeira parte, do primeiro versículo até o versículo 7. A praga da peste nos animais. Vamos para a leitura do texto. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres,
eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte. E todo o rebanho dos egípcios morreu, porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Detalhe importante desta primeira parte: a praga não atingiu os israelitas. Lembra que eles estão habitando na terra de Gósen. Vamos dar uma olhadinha novamente no mapa? Olha aqui, terra de Gósen. Então a praga atingiu o Egito, atingiu essa região, menos a terra de Gósen. Isso é muito importante. Vamos para a segunda parte, do versículo 8 até o versículo 12. A praga das úlceras. Leitura. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Outro detalhe importante. O primeiro nós já aprendemos, esta praga não atingiu a nação de Israel que estava habitando na terra de Gósen. Agora, um outro detalhe importante, na primeira parte diz que foi Faraó que não deixou o povo ir. Já nesta parte está dizendo que Deus é que endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir. E aí entra aquelas duas doutrinas importantes, a predestinação e o livre-arbítrio. E estas duas linhas teológicas, elas se chocam. E nós chamamos isso na teologia de paradoxo, como uma doutrina é diferente da outra, mas ambas são bíblicas. E como o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisas, é uma instituição interdenominacional, nós respeitamos as duas correntes teológicas, porque ambas não ferem a palavra de Deus. Vamos em frente. Terceira parte, do versículo 13 até o versículo 21. As ameaças de Deus. Vamos para a leitura. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti, o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa,
em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Um detalhe interessante, nós já aprendemos que Deus escolheu a nação de Israel por 3 motivos. E quais são os 3 motivos? Entregar o cânon, a sua palavra, para todas as nações. A Bíblia foi escrita pelo povo judeu. Segundo, dar ao mundo o Messias, seu unigênito Filho, Deus de Deus, para nos salvar. E terceiro, para mostrar a sua glória. Foi como nós lemos, para que todas as nações ficassem sabendo o que aconteceu no Egito, o poder, as mãos de Deus atuando no Egito. Veja que importante esse detalhe desta parte. E agora a 4ª e última parte, a praga propriamente dita. Vamos ver? Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedra destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés, a Arão, e lhes disse: desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Ore ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas, quanto a você e os seus oficiais, eu sei que ainda não temem ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Observou? Nesse texto diz que Faraó endureceu o coração. No outro diz que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Novamente a questão das duas doutrinas, livre-arbítrio e predestinação. As duas são bíblicas, portanto, nós respeitamos as duas correntes teológicas. Vamos agora concluir revendo a nossa tabela. A primeira praga, o rio Nilo, tornou-se sangue. Nós já estudamos. A segunda praga foi a praga das rãs. Também já estudamos. A terceira praga dos piolhos, nós já estudamos. A quarta praga das moscas. Todas estas aulas estão disponíveis aí no playlist Êxodo capítulo por capítulo. Agora vamos colocar na tabela o que nós aprendemos hoje. Quinta praga, morte dos animais. Advertências. Êxodo capítulo 9, versículos de 1 até o 5. Modo, sem vara, nem Moisés nem Arão usaram aquela vara, que nós já estudamos sobre ela. Divindades atacadas. Actor, que é uma deusa com cabeça de vaca.
Reação do faraó. Recusa. Êxodo capítulo 9, versículo 7. Sexta praga, praga das úlceras. Advertência, nenhuma advertência. Modo, sem varas. Divindades atacadas. Apis, que nós já aprendemos, é o deus boi. Sekhmet, deusa das doenças. E Sunu, deus da peste. Reação do faraó. Êxodo capítulo 9, versículo 12. E sétima praga, praga da saraiva. Advertências, Êxodo capítulo 9, versículos do 18 até o 35, que é o último versículo. Modo, a vara é usada. Capítulo 9, versículos do 22 ao 35. Divindades atacadas. Nut, deus céu, e Osíris, deus da agricultura. Reação. Faraó fez uma promessa falsa. Promessas falsas, capítulo 9, versículo 28. Observe que nós temos só mais 3 pragas para completarmos a nossa tabela. E como eu disse no começo, todos esses slides estão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Utilize esse material para ajudar os novos convertidos no discipulado. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.